Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador, trouxe para os nossos corações, para a nossa vida. Essa passagem está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, começa no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não tem noção do que o nosso Senhor tem preparado para aqueles que amam Ele, para cada um de nós. Mas olha a continuação. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Ou seja, nós não conseguimos imaginar o que Ele preparou para nós. Mas Deus mostra para a gente que existe algo maravilhoso nos aguardando. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele mostra aqui pra gente que quem nos revela que Deus tem algo maravilhoso e muito grande para aqueles que o amam é o Espírito Santo de Deus que nós temos. Ele que foi recebido por cada um de nós, ele é que nos mostra que Deus prepara algo maravilhoso, além do que a gente pode imaginar. E aí ele continua. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir esse final. Ora, a pessoa natural, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, que rege a vida delas, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para elas são loucuras. Então, as pessoas, o mundo que a gente vive, ele muitas vezes ele vê atitudes dos servos do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, atitudes que para elas são loucura, porque elas não conseguem entender por que elas fazem isso. Essas pessoas naturais, elas não conseguem entender por que nós que amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, como fazemos loucuras todos os dias pelo nosso Senhor. As pessoas não conseguem entender. E ela, a pessoa natural, não pode entendê-las porque essas coisas só se entendem espiritualmente. E aí, a minha pergunta é a seguinte: qual é a loucura que você fez hoje para o nosso Senhor, sendo levada pelo Espírito Santo de Deus? Eu falo para você, o mundo que a gente vive, ele é um ótimo termômetro para a gente ver se realmente nós estamos vivendo segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se a gente vive uma vida
aonde nós não somos considerados loucos ou não fazemos loucuras aos olhos dessas pessoas naturais, das pessoas à nossa volta, do mundo à nossa volta, se nós não fazemos isso, nós não estamos vivendo segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí eu falo, convido a você, deixa o Espírito Santo de Deus guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus dizer para onde você deve ir, o que você deve fazer, o que você deve falar. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida. E se você tiver que fazer alguma loucura aos olhos daqueles que não creem e que não conseguem entender, porque eles não têm e não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem problema. Não tem problema. O que importa é que você possui o Espírito Santo de Deus. Você está permitindo que o Espírito Santo de Deus possa regir a sua vida e que você seja completamente louca pelo Senhor Jesus Cristo. Que você cometa milhares de loucuras para o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você vai passar por uma pessoa e o Espírito Santo de Deus vai falar assim, fala isso para ela. E aí você vai pensar assim, não, mas como assim eu vou falar? Ela vai achar que eu sou louca. É exatamente isso. Ou então você está caminhando e o Espírito Santo de Deus vai falar assim, ajoelha aqui, faz uma oração. Aí você vai falar assim, mas aqui as pessoas vão achar... Entende? Esse que é o ponto. A gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. A gente precisa deixar Ele tomar conta. A gente tem que entender que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles não vivem mais pelo livre-arbítrio de cada um de nós. A gente vive pela escolha do nosso Senhor. Nós somos servos do Senhor. E através do Espírito Santo de Deus, Ele é que vai mostrar para a gente o que o nosso Senhor quer que nós façamos. E que essas coisas vão ser loucuras para os olhos das outras pessoas, com certeza. Mas que sejamos loucos, completamente loucos para esse mundo. Porque com certeza, quando nós chegarmos lá em cima, receberemos a coroa da vida, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu a todos aqueles que o amam. Todos aqueles que o amam. Que vocês fiquem com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somente Ele é capaz de nos curar, de nos dar uma vida digna, uma vida como o nosso Senhor espera de nós. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.